Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Te ajuda a destravar, vencer o medo na hora de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, desde uma realização de sutura até procedimentos mais complexos, como colocação de sonda esofágica, dreno torácico e por aí vai. E o tema o segredo para alimentar um paciente em anorexia. Por que eu resolvi falar desse assunto, né? Existe uma gama de sondas para o fornecimento de alimentação e que são muito pouco usadas pelo clínico, pelo plantonista, muito pouco indicadas, tá? Então, antes da gente falar da questão das sondas, vamos relembrar quais são as sondas que a gente tem, né? Quais sondas para alimentação existem? Então, existem sondas que vocês nem sequer lembram, sabem ou ouviram, tá? Então, a gente tem a sonda nasoesofágica, que é a mais usada, né? Digamos assim. E eu coloquei, ontem eu coloquei numa das enquetes que eu fiz lá no story do Instagram, né? Eu coloquei o sonda nasoesofágica ou gástrica. E a maioria colocou nasogástrica, tá? E aí, fica comigo que você vai entender o porquê que não é nasogástrica, é nasoesofágica, correto, tá? Sonda nasogástrica não pode. A não ser que você queira fazer uma descompressão orogástrica, que aí no caso é oro, não é naso, num paciente com dilatação vulvogástrica. Então, a gente tem sonda nasoesofágica, as sondas esofágicas, que a maioria também não sabia que existem dois tipos de sondas esofágicas. A gente tem as sondas de esofagostomia e as sondas de faringostomia, que são diferentes, apesar de serem muito próximas, muito semelhantes, elas são diferentes no local da sua colocação. E a maioria dos veterinários, eles passam, eu, inclusive, a gente passa a sonda de faringostomia e não a sonda de esofagostomia, tá? Além disso, a gente tem as sondas de gastrostomia e as sondas e a sonda de enterostomia, que já são procedimentos cirúrgicos, procedimentos mais invasivos, que exigem a abertura da cavidade abdominal. Então, é um procedimento que o cirurgião vai realizar, não o clínico, mas você tem que saber o momento correto, quando que você vai indicar ou não esses procedimentos, tá? Essa sonda de gastrostomia e de enterostomia, tá? Pessoal, aperta o like aí, ó. E aí, por que eu te falo que é importante você investir nesse conhecimento das sondas esofágicas? Por quê? A anorexia, a apatia, é um sinal clínico de diversos pacientes, de diversas patologias. Não só patologias como fraturas, neoplasias, alterações de pós-operatório de cirurgia em face, mas a anorexia, ela está presente na rotina clínica de qualquer clínico, de qualquer plantonista. É aquele paciente que tem alguma alteração gástrica, sei lá, uma gastrite, é aquele paciente que comeu alguma coisa que não fez bem. Diversas patologias cursam com quadro de anorexia. E aí, o que acontece? Ao invés do veterinário ir lá e realizar a passagem de uma sonda, que é o seu dever, tá? Saber passar uma sonda nasoesofágica ou uma sonda esofágica é dever do clínico que está atendendo, tá? E ao invés de já optar pela passagem das sondas, o que você no plantão você faz? Você vai perturbar aquele gato com lipidose hepática que já está estressado, sem comer, na gaiola, no ambiente que não é a casa dele, pega uma seringa de 20 ml
com patê diluído, pega o gato e enfia patê goela abaixo, ele se estressa, revira na gaiola inteira, metade da seringa de 20 ml que você enfiou goela abaixo do gato foi para fora, ele não comeu nada e a sua alimentação para aquele paciente serviu de nada. Quer dizer, serviu para uma coisa, estressar mais aquele paciente. Tá? Eu dei um exemplo do gato com lipidose hepática porque é bem clássico, né? Bem característico. E aí você só estressa mais esse paciente. Quando você estressa mais esse paciente, o que acontece? Ele demora mais para se recuperar. O estresse, ele atrapalha o processo de recuperação do paciente. Então, onde você mais erra, você que é clínico, plantonista, que está começando aí, recém-formado, é isso, esperar demais para fazer a colocação de uma sonda, porque tem medo, porque tem insegurança, vai ter que sedar, eu não sei fazer, ao invés de pegar e já colocar a sonda nesse paciente de uma vez por todas, tá? Esses dias não, tem um tempo, estava com um cachorro lá na prefeitura que ele estava com suspeita de sinomose. E ele não estava se alimentando há algum tempo, acabou que não lembro se era sinomose não, mas ele não estava se alimentando, já devia ter mais de uma semana. Estava emagrecendo, e aí eu ia passar uma sonda naso, uma sonda esofágica nele, mas ele estava com reflexo na mandíbula, mesmo anestesiado, ele ficava tendo reflexo na mandíbula. E aí, então, eu acabei passando a sonda naso. E, gente, vocês acreditam que tiraram a sonda do cachorro porque não sabiam manipular a sonda? Que, ele tá regurgitando, ele tá cuspindo, não tá... Gente, não sabiam manipular uma sonda nasoesofágica, que é só passar alimento e limpar, tá? Então, isso daqui, cara, auxilia demais o prognóstico, o tratamento do seu paciente, tá? Então, não negligencie a colocação de sondas. Não ache que, não precisa, não, fica dando forçado mesmo que tá bom. Não é o ideal, tá? Porque você deve saber aprender sobre isso. Então, primeiro ponto, animais com quadro de anorexia são constantes na rotina de qualquer clínico. Exemplo, o gato com lipidose hepática, tá? Ao postergar a colocação de uma sonda, você atrapalha o tratamento a recuperação, vamos botar assim, a recuperação desse paciente e piora o seu prognóstico, tá? Janaína, mas se ele já tá ruim, como é que eu vou anestesiar ele para passar uma sonda esofágica? Gente, se o paciente está muito ruim, você não vai passar uma sonda esofágica. Se ele não tem condições de passar por uma anestesia, porque a sonda esofágica, sim, a sonda esofágica, você, como clínico plantonista, tem que saber realizar, mas é um procedimento que precisa de anestesia, porque ele precisa perder o reflexo ali na mandíbula. Senão ele vai, na hora que você for incisar ali na região de cervical, ele vai fechar a boca e ele vai te morder, tá? E você não quer levar uma mordida nos seus lindos dedinhos, tá? Então, se ele não pode passar por uma anestesia, o que você vai fazer? Você vai colocar a sonda nasoesofágica, que ela permite o quê? Um fornecimento menor de alimento, mas ela permite um fornecimento mais eficiente de alimento quando comparado com a alimentação forçada e não estressa o seu paciente, tá? Então, a sonda nasoesofágica já vai ser muito melhor do que a alimentação forçada, tá entendendo? Então, Janaína, e se o paciente não puder passar por anestesia? Se o seu paciente não puder ser anestesiado para a colocação de uma sonda esofágica,
opte pela colocação de uma sonda nasoesofágica. Quais são as vantagens da sonda nasoesofágica? Vantagens da sonda nasoesofágica. Ela tem uma fácil colocação, tá? Não exige anestesia. A única coisa que você vai fazer é uma lido ali na sonda e na narina do paciente para dessensibilizar e conseguir passar sem causar dor. E eles toleram muito bem, tá? Não exige anestesia, somente é lido local. Permite a administração de alimento em uma quantidade controlada, digamos assim, né? Porque você consegue calcular o quanto que você está fornecendo de alimento para esse paciente, diferente da alimentação forçada, que causa estresse para o seu paciente e atrapalha a sua recuperação, tá bom? Então, não tem desculpa. A gente tem sondas para todos os tipos de pacientes que vão estar ali no seu plantão, tá? Ele não pode passar sonda naso, não pode passar sonda esofágica, então deixa aí, fica forçando comida. Não, você vai piorar o prognóstico desse seu paciente, tá? E aí, a sonda esofágica, então, vai ser indicada naqueles pacientes onde a gente tem, se ele está com quadro de anorexia, de apatia, o gato com lipidose hepática já é para você passar, tá? Mas se você tem um paciente com anorexia, não fique postergando primeiro tentar a alimentação forçada para depois que ele piorar, você botar a sonda, porque aí ele vai ter piorado e não vai poder botar a sonda esofágica, vai precisar da naso. E comparativamente, a sonda esofágica, ela permite muito mais o fornecimento de muito mais quantidade de alimento, um alimento mais pastoso, um alimento mais consistente do que a sonda naso, tá? Então, você vai acabar postergando um paciente que vai piorar o seu quadro, e aí você vai precisar colocar uma sonda nasoesofágica, quando se você tivesse colocado logo lá no começo, você poderia ter colocado uma sonda esofágica, tá? Então, quando opto pela colocação da sonda esofágica. Então, em casos onde o paciente apresenta anorexia, que é o tema da aula de hoje, né? O paciente com anorexia. Além disso, neoplasias em cavidade oral, fraturas em mandíbula ou maxila, pós-operatório de cirurgias em face, aí pode ser uma cirurgia reconstrutiva, cirurgia para correção dessas fraturas, tá? Tudo isso você vai, o cirurgião, né, ele vai optar pela colocação de sonda. Por quê? Porque você vai manipular menos, você mastiga menos, né? Esse paciente faz que esse paciente mastigue menos a comida, então menos chances de ter ali uma decência de pontos, no caso de uma reconstrutiva, de refraturar a síntese da fratura que acabou de ter sido feita, tá bom? Então, tudo isso são indicações para a colocação de sonda esofágica, e eu te falo que a sonda esofágica, ela tem que ser de conhecimento de qualquer clínico, qualquer plantonista que atue com pequenos animais. A sonda naso não precisa nem falar, né? A sonda naso é uma sonda simples, de fácil colocação, não precisa de anestesia, não precisa de sedação, não precisa de nada. É só você ter a sonda, ter um livro, um guia do lado para você saber como colocar e colocar. Tá? Não tem desculpa para não colocar uma sonda naso no seu paciente.
A esofágica, ela já é um pouquinho mais complicada, mas não é difícil, tá? Ela é simples, você precisa conhecer a técnica. Então, sondas nasoesofágica e esofágica devem ser de conhecimento de todo clínico ou plantonista que atue com pequenos animais, tá? E aí eu sei que chega, porque vocês falam, e eu ouvia também isso quando eu estava trabalhando em alguns lugares. Ah, Janaína, para que eu vou saber fazer isso se onde eu trabalho eu não posso passar? O dono da clínica não libera para a gente passar, não deixa o clínico passar. Quem tem que passar é o cirurgião, só o cirurgião pode passar a sonda esofágica. Para que eu vou querer saber fazer isso se não vou ser eu que vou passar porque não deixam? E o que eu te falo? Gente, eu sei que tem lugares, tá, que realmente não tem, o dono não permite o clínico passar a sonda, tá? Já trabalhei em locais assim, mas também já trabalhei em locais que, se você mostra a sua capacidade, você é permitido a realizar certos procedimentos, tá? Então, na maioria das vezes, mesmo aqueles lugares que o dono fala, não, você não pode fazer isso, só o cirurgião pode fazer, tá? Normalmente é porque, gente, cirurgia, anestesia são as áreas da medicina veterinária, e acredito eu que da medicina humana também, que mais tem chances de dar complicação, tá? De ter alguma intercorrência. E quando a gente fala de sonda, que é uma cirurgia ambulatorial, mas que precisa de centro cirúrgico, por quê? Porque a gente precisa de anestesia, tá? Então, você precisa de anestesista. Mas se você começa a praticar algumas coisas, porque a outra questão é, eu também não tenho prática, né? Não tenho prática para fazer esses procedimentos, a faculdade não ensinou, não tinha cadáver suficiente para treinar, e aí eu não sei e pronto, acabou, tá? Então, a gente tem que juntar essas duas coisas. O dono da clínica, ele não deixa você fazer, você como clínico plantonista, por quê? Porque é uma área, a sondagem esofágica é uma área, um membro ali da cirurgia, tá? A gente tem cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia oftálmica, cirurgia ortopédica e a cirurgia ambulatorial, que é a parte que todo mundo tem que saber fazer, tá? Então, a parte cirurgia, ela tem muita complicação, é normal. Então, para ele permitir alguém fazer, ele tem que ter confiança nessa pessoa, certo? Porque se der algum problema grave, é o nome da clínica também que está envolvido. Então, você tem que o quê? Ir mostrando confiança para esse tutor, tá? Para esse tutor não, para esse dono da clínica. Então, você vai começar o quê? A praticar coisas mais simples. Você vai começar a praticar uma sutura, porque isso daí acaba que qualquer clínico faz realmente, tá? Não tem mistério. E aí você começa a mostrar que você está treinando, que você está praticando, mostra interesse. Se tiver possibilidade de pegar cadáver, quando eles vêm a óbito na clínica, pega, treina no cadáver, tá? Pratica. Por quê? Porque assim o dono da clínica, ele vai vendo o quê? Que você está interessado em melhorar, que você está estudando, que você não é só mais um ali na clínica dele, mais um plantonista cumprindo o quadro de plantonistas ali, tá? Que tem que cumprir. Você está buscando evoluir e aí ele vai começando a ter confiança em você e começa a te permitir fazer outros procedimentos, tá? Então, tudo isso é um ciclo de confiança, tá? Então, você tem que mostrar a sua competência para aquele dono da clínica. É óbvio, é o nome, é o estabelecimento dele que está em jogo. É o estabelecimento dele que está lá. E ele não vai deixar qualquer um realmente fazer esses procedimentos que têm mais risco de darem complicações, tá?
Então, para estimular vocês, vou deixar isso anotado aqui para sempre que vocês verem esse PDF, vocês saberem e pensarem nessa questão, tá? Para que eu vou estudar isso se onde eu trabalho só o cirurgião pode fazer esses procedimentos? Lembrar que a área cirúrgica é uma das áreas que mais dão intercorrências e complicações. E para que o dono da clínica permita seu funcionário realizar os procedimentos, é necessário confiança, tá? E a confiança vem a partir da sua dedicação em treinar, praticar, realizar os procedimentos mais simples e, posteriormente, ir conseguindo abertura para realizar outros procedimentos, tá? Isso daqui é um ciclo e que realmente nada é de uma hora para outra, tá? Ou você acha que desde o meu primeiro plantão eu já operava os bichos tudo? Claro que não, tá? No primeiro local que eu trabalhei, eu estava fazendo minha pós, super recém-formada, comecei minha pós-graduação e aí surgiu um paciente que eu atendi, uma dona que tinha 2 cachorros e ela queria castrar esses 2 cachorros e só quem operava lá nessa clínica era a dona da clínica, né? E aí eu perguntei se eu poderia operar esse animal, que era uma orquiectomia, tá? E aí ela deixou, porque eu já fazia pós-graduação de clínica, de cirurgia, só que, cara, ela ficou do meu lado a cirurgia toda. A primeira orquiectomia que eu fiz, eu marquei para o plantão no dia seguinte, para o dia seguinte de um plantão noturno, e aí ela chegou na clínica, ela ficou me olhando ali, com aquela... Já me deixou nervosa. Eu fiz tudo direitinho, mas deu edema pós-operatório, inchou pra caramba, o cachorro dela era agitado, deu um monte de complicação, uma orquiectomia, tá? Então, assim, eles também não tinham confiança em mim para fazer aquela castração. Ela ficou ali de ó grande na minha cirurgia, por quê? Porque se eu fizesse qualquer merda, ela tava ali para corrigir, tá? Mas ela me deu esse voto de confiança. E é assim que você vai evoluindo, que você vai crescendo e ganhando o seu espaço dentro da clínica, tá? Dentro da clínica que você está atuando, tá? E sabe qual é o problema que eu mais vejo nos clínicos? Que era até mesmo um problema do local que eu trabalhava, no local que eu trabalhava antes, que é o quê? Falta de interesse. O maior problema dos veterinários é a falta de interesse em aprender os procedimentos. E por que eu te falo isso com tanta certeza? Porque eu trabalhei com clínicos, tá? Onde eles não faziam nenhum desses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, no máximo que fazia era ferida, mas mesmo assim eu lembro de uma vez de uma ferida grave, bem grave, toda a parte aqui lateral do corpo aberta, de tecido cutâneo, né? E não mexeram. Internaram para que eu fosse mexer depois, tá? Mas, então, assim, não faziam quase nada, tá? E lá nesse hospital, eu lembro que os clínicos não podiam passar sonda esofágica. Só quem podia passar era o cirurgião. Então, assim, chegava, por exemplo, uma emergência, sei lá, com uma fratura em mandíbula, que o animal precisava de uma sonda esofágica o mais rápido possível. E aí ligavam para mim ou para outro cirurgião para ir para lá de emergência para passar uma sonda esofágica, que é um procedimento que você faz em 5 minutos ou até menos, tá? E enquanto o clínico poderia fazer esse procedimento, ganhar aquela comissão, fazer um prognóstico melhor do paciente, que ia se recuperar mais rápido, tá?
Só que eles não podiam fazer, por quê? Porque já tinha tido caso de que o clínico foi fazer o procedimento e errou. Não sei ao certo qual foi a complicação, se eu não me engano, passou errado, tá? Porque eu acho que o problema foi em casa, passou pela traqueia, e eu não sei se o animal chegou a vir a óbito, não sei ao certo a complicação, mas desde então, somente o cirurgião podia botar essa sonda esofágica, tá? Mas o que acontecia? Quando eu chegava a qualquer um desses procedimentos para eu realizar, né, seja sonda, seja prolapso de reto, eu sempre chamava os clínicos, vem cá, vamos ver, te explico como é que faz, que aí, né, da próxima vez você vai lá e você faz. E aí eu te pergunto, você acha que alguém ia lá para ver o que eu estava fazendo? Não iam, tá? Eu chamava, vamos lá, que eu te ensino. Não iam, tá? Então, esse daí são aqueles veterinários que o quê? Só sabem reclamar da vida. Reclamar que veterinário não ganha bem, que veterinário vai morrer de fome, que veterinário aquelas reclamações que a gente sabe que a gente escuta muito desde a graduação, né? Acho que desde a graduação a gente escuta toda essa questão aí de que veterinário vai morrer de fome, tá? Mas na maioria das vezes, quem está falando isso são esses veterinários que não fazem nada para buscar melhorar, buscar evoluir. Aqui, ó, uma coisa que eu ia esquecer de falar, que está aqui no meu roteiro, você tem medo, né, de errar, de passar a sonda errada, de passar pela traqueia, é um grande medo de quem nunca fez. Mas vale lembrar que o quê? É um procedimento que você precisa de anestesia. Então, ele vai estar entubado. Se ele vai estar entubado, muito dificilmente você vai passar pelo esôfago. Não vai caber no esôfago o traqueotubo, quer dizer, na traqueia. Você não vai passar na traqueia, porque muito dificilmente vai caber na traqueia o traqueotubo e uma sonda, tá? Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. Não vai caber. Então, muito dificilmente isso vai acontecer. Mas é um grande medo. Aqui, ó, corre risco, a gente tem a jugular passando aqui na região atrás de ATM, ou na região médio cervical, que é onde a gente entra com a sonda de esofagostomia, que é aqui na região média de esôfago, e na região atrás da ATM, que é a de sonda de faringostomia, tá? Então, a gente tem esses medos, e inclusive esses dias eu postei lá no Instagram falando RVET, né, fazendo uma analogia com o livro que eu estou terminando de ler, que é o Sem Causar Mal, e esse livro ele conta diversos casos de um neurocirurgião onde ele fala dos erros que são cometidos tanto por ele quanto por outros profissionais e o quanto que um médico ele erra até ele acertar, tá? E eu vejo que o veterinário ele tem muito esse receio, tá? É óbvio que a gente tem que ter receio de errar, a gente está lidando com vidas. E muitas vezes um erro pode ser fatal, mas se você não se arriscar, você não vai errar nunca. E aí você vai ter 30 anos de formado e não vai ter experiência, porque é só com os erros que você tem experiência, tá? É só com o erro que você avalia onde você errou, para você na próxima vez não errar naquele ponto. E no livro, né, eu até botei nos stories recentemente, que ele fala que um bom neurocirurgião, ele tem aí para trás uma lista de diversos pacientes que foram sequelados por conta de erros de iniciantes, tá? E então, se isso acontece na medicina humana, gente, que eles são muito mais bem preparados, a gente sabe, né? São muitos mais anos de residência, a pessoa é obrigada a fazer residência para se tornar especialista, diferente da veterinária, né? Que muitos se intitulam especialistas e não são, onde muitos acham que sabem fazer tudo e não sabem. Erros acontecem, tá? Erros acontecem e você tem que saber lidar com eles, tá bom? E aí, vamos lá então. Onde eu vejo que mais tem erro na colocação de sonda esofágica? Mais tem erro na colocação de sonda esofágica e nasoesofágica. A gente não vai falar aqui das sondas de gastro e nem de enterostomia,
porque são sondas cirúrgicas, tá? Nesse momento, a gente precisa abrir cavidade para colocar essa sonda, então não é uma sonda que o clínico e o plantonista, ele tem que saber fazer, ele tem que saber indicar, tá? Os principais erros, eu diria que tem 2 principais erros, tá? Que é essa questão que eu falei aí da passagem da sonda esofágica. Passagem da sonda esofágica pela traqueia e não no esôfago. E introduzir demais a sonda, tá? E na introdução excessiva da sonda está relacionada tanto na sonda esofágica quanto na sonda esofágica quanto na sonda nasoesofágica, tá? E a passagem da sonda esofágica pela traqueia e não pelo esôfago, ela vai estar relacionada com 2 fatores, tá? O que acontece? O que eu falei antes? A gente precisa de um paciente que ele esteja anestesiado e não sedado, tá? Se eu não me engano, eu acho que é o único procedimento da cirurgia ambulatorial que você precisa de um paciente anestesiado realmente e não apenas sedado, tá? E aí, o que acontece? Muitos veterinários tentam passar sem anestesiar, não sei se muitos, tá? Mas eu já vi isso acontecer. De tentar passar a sonda esofágica sem anestesiar o paciente. E aí, o que acontece? É um paciente que ele vai ter reflexo, tá? Ele vai ter reflexo, então tem chances dele te morder, primeiramente, te machucar. Segundo ponto, ele não vai estar entubado, tá? Se ele não está entubado, quem já tentou entubar um animal aqui, quem já entubou, você sabe que muitas vezes você vai introduzir o traqueotubo e ele tende a ir para o esôfago, ele vai para o esôfago. Mas se você está querendo colocar uma sonda esofágica, você vai passar essa sonda sem conhecimento, sem guia, ela vai para onde? Ela vai para a traqueia. É impressionante. É impressionante. E aí, se você não tem um animal anestesiado, porque se ele está anestesiado, ele tem que estar entubado, tá? Então, se ele está entubado, o esôfago, a traqueia já está ocupada, tá? Já está ocupada com o traqueotubo. Se você usou, no caso, o anestesista, usou o traqueotubo do tamanho adequado, tá? Então, a traqueia já está ocupada com o traqueotubo. E se você não anestesiou esse paciente, você só sedou, você tem grandes chances de passar pela traqueia, principalmente porque a visualização, ela é ruim. Muitas vezes a gente vai pelo tato e a gente tenta ver com alguma ajuda de luz. Se a gente tiver um foco, é muito bom. Se tiver alguém para iluminar com a lanterna do celular, ajuda, tá? Mas normalmente quem faz esse tipo de coisa é aquele tipo de veterinário que acha que sabe tudo e que quer fazer tudo e possivelmente está fazendo sozinho, tá? E aí, o que faz? Não anestesia, só seda, coloca sem visualizar direito o que está fazendo, e aí introduz a sonda esofágica na traqueia, não faz a radiografia para conferir se a colocação está correta, porque a radiografia ela é uma fonte de você confirmar que você está colocando a sua sonda no local correto, tá? E aí, se você não faz a radiografia, você não sabe, tá? E isso daí, gente, por mais que você tenha anos de experiência, você tem que fazer, tá? Esses dias, um amigo meu, anestesista, que trabalhou comigo na residência, eu estava conversando com ele sobre sonda e ele veio me falar que ficou em dúvida uma vez, estava naquele dia, estava passando essa sonda, que ele passou a sonda, tudo certinho, direitinho, mas na radiografia aparecia que estava no esôfago, dava para ver o traqueotubo e a sonda, mas estava saindo aquele embaçado na sonda, igual de traqueotubo. E ele estava numa dúvida absurda, até que ele tirou e passou de novo, porque ele estava inseguro, tá? Então, ele que é formado aí, eu estou formada há 5, 6 anos, ele é formado há 1 ano a mais que eu, tá? Anestesista, ele estava inseguro, mesmo com a radiografia, por conta de estar embaçando ali a sonda, não se ache o super veterinário que não precisa da radiografia, tá? Para confirmar se está no local correto.
Então, a passagem da sonda esofágica pela traqueia e não para o esôfago está relacionada com o quê? Relacionada com a não anestesia do paciente, logo a traqueia não está ocupada com traqueotubo. Autoconfiança de fazer tudo sozinho. Não realizar radiografia no pós para confirmar. E essa radiografia no pós, ela confirma tanto se está na traqueia ou no esôfago e até quanto você introduziu para saber se está na altura correta, tá? Radiografia para confirmar a localização adequada, tá? E aí, lembrar que a gente tem que introduzir essa sonda, antes da gente introduzir essa sonda, a gente tem que identificar na sonda até onde a gente vai introduzir. Por quê? Porque essa sonda, ela não pode entrar na cárdia. E o quiz que eu coloquei lá nos stories ontem foi justamente uma pegadinha que eu sei que muita gente fala, sonda nasogástrica. E não é sonda nasogástrica. Por quê? Porque você não pode entrar com a sonda na cárdia desse paciente, porque a sonda, quando ela penetra no esfíncter gastroesofágico, ele atua como um corpo estranho ali na região. Então, a cárdia ela tende a contrair, tende a ter espasmo, e esse paciente tende a quê? Salivar demais, a ter refluxo, tá? Então, ele tem que estar ali no 7º ou 8º espaço intercostal. Não pode entrar na cárdia. Por isso, é sonda nasogástrica e não sonda nasoesofágica, tá? E essa colocação até o 7º ou 8º espaço intercostal é tanto para a sonda naso quanto para a sonda esofágica, tá? Para as duas. Você vai introduzir elas até o mesmo posicionamento, tá? Então, introduzir no estômago, faz com que a sonda atue como corpo estranho e promova estímulo no esfíncter gastroesofágico e causa salivação excessiva e regurgitamento, tá? Então, muito cuidado com a colocação, tá? Não se achem... ou você tem confiança de mais, ou você tem confiança de menos, né? E aí a gente tem que manter o equilíbrio para saber o que a gente tem que fazer sem se sentir o fodão que sabe tudo e não precisa fazer uma radiografia, não precisa de anestesista, não precisa... enfim, tá? Então, saber ter um equilíbrio aí nessas coisas. Vocês estão entendendo tudo, galera? Já deixaram seu like? Não? Voltando aqui na sonda de faringostomia e nas sondas esofágicas que eu falei com vocês, tá? Diferença na colocação. E aqui é o outro teste que eu coloquei lá aí nos stories, né? Que foi... Botei colocação atrás da ATM, sonda esofagostomia ou de faringostomia. E se você sabia qual era a diferença, né, entre sonda de esofagostomia e de faringostomia, e a maioria não sabe que tem essa diferença, tá? E aí, para vocês ficarem sabendo, é o quê? A sonda de esofagostomia, você colocada na região média de esôfago cervical, tá? Enquanto que a de faringostomia, ela é colocada atrás da ATM, tá? Então, gente, se você tem um paciente com anorexia aí no seu plantão, paciente com quadro de anorexia
no seu plantão, você tem 3 opções de sondas para passar nesse paciente. Sonda nasoesofágica, sonda de esôfagostomia e a sonda de faringostomia. E quando que você vai optar por cada uma dessas sondas, gente? Lembrar, ó, o maior benefício dessa sonda nasoesofágica é a não necessidade de anestesia e nem sedação, tá? O principal benefício é a não necessidade de anestesia nem sedação na sonda nasoesofágica. Então, se você tem um paciente que está extremamente debilitado, seja, sei lá, pelo que, ele está extremamente debilitado, ele não aguenta uma anestesia para a colocação de sonda esofágica. Você vai passar a sonda nasoesofágica até que esse paciente consiga se recuperar. E aí, se ele ainda não, mesmo assim, não estiver se alimentando de maneira espontânea, você coloca a sonda de esofagostomia ou de faringostomia, tá? Mas se é um paciente que ele chegou para atendimento e ele já pode colocar uma sonda esofágica, você vai já optar pela sonda de esofagostomia, tá? Você não vai postergar o tratamento desse paciente, esperar ele piorar o quadro para depois querer passar a sonda, e aí você não vai poder passar a sonda esofágica, você vai precisar passar a sonda nasoesofágica. E qual que é a desvantagem da sonda naso? Ela é ótima porque você não precisa sedar, não precisa anestesiar, só que ela é péssima porque você não consegue fornecer uma quantidade de alimento adequada para esse paciente, tá? Então, você fornece pouco alimento, você fornece um alimento muito mais diluído, tá? Mas, se a gente for comparar entre a sonda naso e a alimentação forçada, ela vai ser preferível porque ela não estressa o paciente, tá? Diferente da alimentação forçada, onde você estressa o paciente, não fornece a quantidade adequada de alimento que ele precisa, e a gente sabe que o estresse gera um monte de alterações no organismo que vão o quê? Atrasar a recuperação do seu paciente, tá? Então, se você tiver inseguro de passar a sonda esofágica, já começa pela sonda naso, tá? Mesmo que aquele paciente ele permita colocar a sonda esofágica, bota a sonda naso, porque aí você vai treinando, você vai colocar, você vai ver. Consegui. Acho que dá para dar um passo a mais, tá? Já é um estímulo para você dar um passo a mais aí na realização desses procedimentos, tá? Não há necessidade de anestesia nem de sedação. E a desvantagem é o pouco fornecimento de alimento e alimento em consistência líquida, tá? Porém, quando comparado com a alimentação forçada, é a melhor opção, pois você consegue controlar a quantidade de alimento oferecida e não estressa o paciente, tá? E a sonda de esofagostomia, como é que você vai escolher passar a sonda de esofagostomia? Gente, não tem mistério. Todo paciente que não está se alimentando de forma natural e que a sua opção é vou forçar alimento nesse paciente. Não, você não vai forçar alimento nesse paciente. Você vai passar uma sonda esofágica nesse paciente, tá? Se ele tem... Então, qualquer paciente que não está se alimentando de forma espontânea e tem condições de passar por uma anestesia para a passagem de uma sonda esofágica, é isso que você vai fazer, tá? Porque só vai gerar benefício. Você vai fornecer alimento de maneira controlada, numa quantidade adequada, um alimento mais consistente do que a sonda naso, porque você consegue passar tanto volumes maiores quanto alimentos mais... Você consegue passar um patê, tá? Você consegue passar uma ração batida no liquidificador, por exemplo, tá? Então, você consegue passar alimentos mais
consistentes e em maior volume pela sonda esofágica. Então, não fique postergando, tá? Todo paciente que esteja com quadro de anorexia e precise de alimentação forçada e tem a possibilidade de passar por um procedimento cirúrgico. Anestésico, na verdade, né? Anestésico, porque a colocação da sonda você faz em 5 minutos ou menos, tá? Vou botar aqui, ó. Se você pensou, vou forçar a alimentação nesse paciente. Indicativo de necessidade de sonda esofágica, tá? Parem com essa mania que o veterinário tem de ficar postergando as coisas, tá? Ah, vamos forçar uma comidinha aqui e ver como é que ele reage. Não, tá? Parar com essa mania de ficar postergando as coisas por conta de medo, de insegurança, porque quem sofre é o seu paciente, tá? Quem sofre é o seu paciente, é o tutor que vai gastar mais, é o tutor que não vai ficar satisfeito com o seu atendimento, tá? E a sonda de faringostomia, nos casos que existem ao contrário aqui. A sonda de esofagostomia, nos casos que existem alterações em faringe, tá? E você não pode passar a sonda de faringostomia. Aqui, ó, na faringostomia, a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a colocação é basicamente igual, só vai mudar o local de colocação, as indicações são as mesmas. A única coisa que difere é que a de esofagostomia, a de faringostomia você não pode colocar se você tiver alguma alteração em região de faringe desse paciente, tá? Mas, fora isso, as indicações, elas são as mesmas, os benefícios, eles são os mesmos. Vamos colocar os benefícios aqui. As sondas esofágicas têm como benefício o fornecimento de alimento mais consistente, mais volume e quantidade adequada e não estressa o paciente. Logo, recuperação se torna mais rápida, tá bom? Então, gente, você sabendo a técnica, sabendo o passo a passo da passagem da sonda, tendo a segurança de fazer com o anestesista e tendo a possibilidade de fazer a radiografia no pós-operatório, no pós-procedimento, tá? Não tem por que você ter medo de você ter insegurança de vou passar errado, vou passar na traqueia, vou incisar a jugular desse paciente, sei lá, às vezes vocês vêm com os medos assim que não tem relação nenhuma com o procedimento, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, para vocês verem que procedimentos ambulatoriais cirúrgicos te ajudam no seu tratamento clínico do seu paciente, tá?